Quando você aumenta a sua fé, a maior missão que Deus nos dá é passar a fé adiante. Você imagina quantas pessoas estão desesperadas sem fé do teu lado, e a tua missão é só passar fé para essas pessoas. Você passa a fé pela forma que se comporta, pelo que fala, pelo que escreve para essa pessoa no Zap. Você pode alimentar a fé das pessoas e mudar completamente o destino delas, passando a fé que agora você tem para os outros. Olha só que interessante que a Bíblia diz aqui no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18. Jesus se aproximou deles e disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda, não é alguma, não é muita autoridade, é toda. Não existe nada que Jesus não possa fazer no céu ou na terra. Toda autoridade foi dada a ele no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O que é fazer discípulos, gente? Treine as pessoas. Discipule as pessoas no que eu ensinei. No amor, na palavra, no perdão, no arrependimento de pecados. Treine as pessoas, discipula as pessoas. Olha só, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, entrega esse ritual que simboliza a morte do velho homem, ou seja, as práticas que você fazia antes de conhecer Jesus, e quando sai das águas, o novo homem, as novas práticas que virão sobre a sua vida. Ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até o fim do mundo. Então, a maior instrução de Jesus, depois que a fé dos discípulos cresceu, foi: agora espalhe a fé pelo mundo. Agora que você tem, espalhe. Agora que eu tenho fé, eu espalho a fé. Essa é a maior missão que Deus vai nos dar. Por quê? Porque se eu aprendi como usar a fé para viver melhor na Terra e ainda herdar a eternidade, como é que eu vou guardar isso para mim, gente? Como é que eu vou ser egoísta ao ponto de não levar isso para as pessoas que estão desesperadas? Mães que perderam seus filhos, casais que estão se separando, gente que está doente no hospital. Como é que eu não vou levar fé para essas pessoas se a fé é a única coisa que dá esperança para o moribundo, para quem está no fundo do poço, para quem está com um diagnóstico final, para quem está perdendo o casamento, para quem acabou de enterrar um ente querido? A fé é a única coisa que alimenta a esperança dessa pessoa. Você não pode deixar de espalhar o maior poder do mundo, que é a pregação da palavra, é o que mais transforma o mundo. A solução do mundo é a pregação da palavra. E você não pode segurar isso. A fé é o que vai nos dar coragem, é o que vai nos alimentar para a gente ir de pessoa em pessoa, de família em família, de cidade em cidade, de nação em nação, levando aquilo que a gente acredita. A fé é o remédio para as doenças da nossa geração. Então nós precisamos divulgar a nossa fé. Essa é a missão, esse é o exercício que Deus nos dá depois de nós crescermos na fé. Olha o que Deus está nos pedindo. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É muito importante você não perder tempo com coisas que Deus não te pediu. Ide por todo mundo, né? É imperativo e coletivo, é para todos e tem que fazer. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então ele fala: discipula, batiza e ensina. Então você não precisa abrir igreja, você não precisa virar religioso, você não precisa ter título, você precisa discipular, só que com base na palavra. Você precisa batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você inclui as pessoas no Evangelho através do batismo, e você precisa ensinar. Então, uma das maiores funções de quem tem fé é ser discipulador e professor, porque está dentro da comissão, da grande comissão, como a gente chama esses versículos. Você tem, às vezes, muita dificuldade de cumprir sua missão. Vou te dar 3 motivos pelo qual as pessoas têm muita dificuldade de cumprir a sua missão na Terra. Número 1, pelo medo. Medo de errar, medo de não fazer direito, medo de falhar, vergonha, né? O medo no sentido de vergonha. Todo mundo vai ver, né? Puxa, meus amigos, o que meus vizinhos vão pensar? Gente, não dá para passar a fé adiante se você tem medo e vergonha. Sentimentos que te deixam fraco. Não, vence isso.
Medo e vergonha não pode estar dentro de você, não. Agora, outra coisa que te impede de promover a fé, de levar a fé adiante, é quando você fala muito e faz pouco. Porque atitudes falam mais do que palavras. Quem só fala do evangelho, mas não prova com a vida que vive o evangelho, não convence ninguém. Então, você tem que vencer o medo e a vergonha. Segundo, suas atitudes têm que falar mais do que suas palavras, senão as pessoas não vão acreditar no poder do evangelho através do que você fala. Outra coisa, terceiro e muito importante, por que as pessoas acabam não passando a fé para frente? Porque elas falam assim, eu vou falar, a pessoa não vai acreditar, eu vou falar, ela vai duvidar, eu vou falar e ela vai ficar me questionando. Gente, o trabalho de convencer não é nosso trabalho é só de falar. Quem convence é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, aquele que anuncia as coisas que ainda vão de vir, convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então a minha função não é convencer ninguém. Quer acreditar? Que bênção. Não quer? Que pena. Eu só vou falar. Minha função é ser mensageiro. A função de convencer quem escutou já não é minha que sou mensageiro, é do Espírito Santo de Deus.